Vamos recomeçar nossas aulas. Antes de a gente estar nesse processo de isolamento, nós tínhamos visto alguns elementos a respeito de conjuntos. Falávamos de conjuntos, suas definições, o que era um conjunto, quais eram os elementos, ou seja, de que maneira eu caracterizava o elemento para saber se ele fazia parte do conjunto ou não, as características exigidas. Falamos dos tipos de representação, explicitação, aquela representação onde eu cito os elementos, todos os elementos, um a um. Eu vou encadeando esses elementos, explicitando, citando. A caracterização, onde eu cito a característica. Ao invés de fornecer os elementos, eu vou dando as características que esse elemento tem que ter. E através das características você é capaz de montar o conjunto. E os diagramas, diagrama de Venn e Euler, tá? Que nós usamos também, fizemos alguns exercícios usando diagramas. Aí entramos em operações com conjuntos. Falamos das três principais, a união, a intersecção e a diferença de conjuntos. E mostramos essas operações nos diagramas também. Inclusive fizemos alguns exercícios de estatística através de diagramas, separação de elementos, aqueles exercícios mais tradicionais. Entramos em conjuntos numéricos, definição de alguns conjuntos numéricos principais para nós. Os conjuntos que nós vamos normalmente usar como universo num futuro próximo aí de equações e inequações. Era o conjunto dos números naturais, o que era ser um número natural, conjunto dos números inteiros, o que era ser um número inteiro, a definição, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais, conjunto dos números reais. E colocamos esses conjuntos também dentro do diagrama. E na época nós falamos que, na verdade, todos eles são números reais. Esse diagrama grande, esse retângulo, representa os números reais. Aqui estão todos os números reais. Esses números reais foram divididos em dois grupos, os racionais e os irracionais, que são excludentes. O que isso significa? Quem é racional não é irracional. Quem é irracional não é racional. São conjuntos excludentes. O elemento que está de um lado não pode estar do outro. E depois vieram os outros conjuntos, o Z inteiro, que na verdade são racionais. Eles estão aqui. Aqui estava o conjunto Z, conjunto dos números inteiros, e dentro desse conjunto Z, desse conjunto dos números inteiros, estava o conjunto M, conjunto dos números naturais. Aqui então não existe exclusão. É possível que um número seja ao mesmo tempo natural, inteiro e racional. Então não são excludentes essas possibilidades. E a maneira da gente ler era assim: todo racional é real, mas nem todo real é racional. Todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Esse diagrama servia para mostrar esses elementos, como é que eles se comportam dentro dos seus conjuntos. E terminamos com a parte de intervalo, citando o que era um intervalo real. Ou seja, eu não quero usar o conjunto inteiro dos números reais, porque ele é infinito, todos eles são infinitos, né? Eu queria separar uma parte, selecionar a parte que me interessa. Então, como exemplo aqui, eu selecionei a parte que vai do -2 ao 5, e só me interessam os números indicados nesse intervalo. Essa rachura que eu fiz aqui, essa representação, diz para mim quais são os números reais. Eu só não quero que vocês esqueçam isso. Reais. E significa então que eu estou trabalhando com os 4 anteriores. Todos os números reais que estejam entre -2 e 5. Então cuidado para não se sentir tentado a usar só números inteiros. Aqui está o -1, aqui está o 0, aqui está o 1. Não é só isso não tem só inteiro. Lembre-se que esse intervalo é um intervalo real. Então, por exemplo, aqui está o número raiz de 2, que é um número irracional, e ele está aqui também. É um número que eu aceito. Faz parte daquele intervalo que eu reservei. Aqui está, por exemplo, o número -meio, faz parte do intervalo que eu reservei. Aqui, por exemplo, está o número π, que é irracional também, aproximadamente 3,14, mas de fato ele é irracional. Então,
existe uma tendência da gente achar que só vai usar números inteiros. Não. Lembre-se que intervalo é real, sempre. Sempre que eu usar a palavra intervalo, intervalo é real. A menos que alguma coisa no exercício diga o contrário. E a maneira de ler, eu também tinha informado, e vamos insistir, a leitura da língua matemática é igual à leitura da língua portuguesa, da esquerda para a direita. Eu começo lendo do lado esquerdo e vou caminhando para a direita. Conjuntos, numéricos, matemática também. Eu vou da esquerda para a direita. Então eu começo sempre a ler pela esquerda, ou seja, pelo número menor. Eu vou do menor para o maior. Entre aspas, aí uma ordem crescente. Então eu devo ler fechado. Quando a bolinha que eu pus está preenchida, eu leio fechado. Esse fechado significa que eu posso utilizar o -2 se for do meu interesse. Ele faz parte desse conjunto. Se for preciso usá-lo, eu posso usá-lo. E quando a bolinha não está preenchida, é aberto. Eu leio aberto. Significa que eu posso me aproximar do 5 o quanto eu quiser. 4, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9, 4,99. Eu posso me aproximar do 5 quanto eu quiser, só que eu não posso usar o próprio 5. O aberto aqui, essa bolinha não preenchida, significa que o 5 não pode ser usado. Você pode se aproximar dele, mas não pode ser usado. Então, maneira de ler, fechado em -2, aberto em 5. Da esquerda para a direita. Significa que qualquer número que eu pegar aqui, nesse meio, esse número, que eu nem sei quanto vale, x, ele faz parte do grupo que eu quero. Ele está dentro do espaço que eu reservei para mim, dentro do intervalo que eu reservei. Então, embora eu não saiba o valor, só pelo posicionamento dele eu sei que ele é um número que me interessa. Outras maneiras de representação do mesmo intervalo. Representação por colchete. Quando o colchete abraça o número, né? A parte dos braços do colchete abraça o número, indica fechado. Quando ele dá as costas para o número, ao fechar, ele não abraça o número, não tem o abraço, significa aberto. Então eu leio fechado em -2, aberto em 5. É o mesmo intervalo, só que a representação por colchetes e a representação por caracterização, talvez a mais usada. E a que mais confunde vocês. Tá? Lembre-se, é só lembrar. É simples. Esquerda para direita. Então eu começo lendo daqui. O -2. Olha lá o x que eu peguei. Se eu comparar o -2 com esse x, por ele estar à esquerda, todo número que está à esquerda é menor do que o número que está à direita. Então o -2 é menor que x. Com certeza. Eu caminhei daqui até aqui, eu já falei esse pedaço. O -2 é menor que qualquer x que esteja no intervalo. Qualquer um. O -2 é menor que x. E o x, agora já estou nele, em relação ao 5. O x é menor que 5. Quem está à esquerda é menor do que quem está à direita. Então sempre vai ficar menor, menor. A extremidade aqui inferior é menor que o x e o x é menor que a extremidade superior. O que eu preciso saber é quando é que eu vou indicar que ele é fechado e quando que ele é aberto. Com o sinal de igual. Igual. Se tiver o sinal de igual, fechado. Se não tiver o sinal de igual, aberto. Ou seja, 3 maneiras de representar o mesmo intervalo. E nós tínhamos parado por aí. Nosso último encontro, nós paramos aqui nessa parte de intervalos reais. Nós precisamos andar mais um pouco. Notem que nós estamos formando a base da matemática, né? O que é um conjunto, o que significa conjunto, quais são as operações, o que é um intervalo, os universos que eu terei pela frente, quem são os meus universos. Nós estamos montando toda a estrutura matemática e a partir dessa estrutura nós vamos entrar em equações e inequações, em funções, em análise de gráficos, mas tudo sempre baseado nessa parte inicial. E essa é a nossa estrutura, o nosso alicerce. Alicerce bem feito, a casa não vai cair. Se tiver falha no alicerce, com certeza nós teremos dificuldades depois. Então, prestem bem atenção nessa parte do alicerce que nós estamos criando. Tá? Hoje nós vamos andar mais um pouco e vamos falar algumas operações matemáticas. Na verdade, nós vamos nos basear apenas em 2 principais.
porque nós acreditamos que somar, subtrair, multiplicar, dividir não é problema para nenhum de vocês. Então nós vamos entrar na potenciação e na radiciação. Hoje ainda nós vamos ver a potenciação e numa próxima aula a radiciação, para depois dessa estrutura toda pronta a gente começar o nosso curso de álgebra com mais tranquilidade e com um alicerce bem firme. Tá legal? Então, essa aqui foi só uma revisão daquele período que nós fizemos juntos aí em sala de aula, para poder relembrar vocês. E a partir de agora nós vamos nas aulas aqui via internet, tá ok? Vamos lá.